Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala. Está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer a você as informações e as principais novidades do terceiro setor. Junto comigo, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Boa tarde quem está nos acompanhando hoje. Hoje nós temos um tema muito importante: refugiados, Frank. É verdade, Joel. No último ano, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a se deslocar por questões de guerra e violações dos direitos humanos. No Brasil, são mais de 65 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. Claro que aí é sob notificação. Para debater esse assunto, nós recebemos no programa a Andréa Freire, que é gerente sênior de operações da Organização Mundial, Visão Mundial, falando aí direto do Recife. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante. Obrigada pelo Aqui está convite. muito frio. E aí em Pernambuco? Aqui, No Recife? chuva e calor. Chuva Essa e época calor. começa a chuva por aqui, mas continua calor. Nosso outro convidado é o padre Marcelo Marostica, vice-diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Seja muito bem-vindo, padre, ao nosso programa. Prazer em revê-lo novamente, né? Já há algum tempo. Com certeza. Que bom estarmos juntos novamente. A pandemia impediu que a gente se encontrasse, né? Mas esse novo reencontro, que bom que seja pela perspectiva aqui do Observatório do Terceiro Setor, né? Frank, antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. Verdade, Joel. O destaque dessa semana é uma matéria que está no Observatório do Terceiro Setor. Menino negro é baleado por policial que chamou ajuda para sua mãe. Macara Murray pediu para o filho que ligasse para a polícia e também para a avó quando o pai de um dos seus filhos chegou em casa alterado e muito nervoso. Ao chegarem os policiais, deram ordem para que todos saíssem com as mãos para cima, né? E o menino atendeu o pedido que estava sendo feito pela polícia e quando ele estava saindo, ele tomou um tiro no peito. O caso aconteceu na cidade de Indianola, no estado americano do Mississippi. Felizmente, o menino não morreu, né? Ele ficou muito assustadinho, coitado, até ele falou assim, por que fizeram isso comigo? Né? Ele foi lá, levantou as mãozinhas, saiu e tomou o tiro, né? Ele ficou muito assustado, mas por sorte já voltou para casa e está se recuperando. A violência policial, né, como a gente tem visto, não é exclusividade brasileira, né? Isso está em todas as grandes cidades do mundo, infelizmente. É verdade, Franklin. E aqui no Brasil, nós temos denúncias praticamente todos os dias de violência policial. Vamos começar com a nossa entrevista. Andréa, vocês em abril soltaram um selo, né, para refugiados. E aí, durante o programa nós vamos saber de você como é que foi o lançamento disso e, ao soltar o selo, vocês também fizeram uma pesquisa para saber, né, como está a situação do refugiado no nosso país. Quais as principais atividades que a Visão Mundial vem desenvolvendo, além do selo? Isso aí, Visão Mundial vem trabalhando, né? Visão Mundial é uma organização não governamental, cristã, e que atua em todo o Brasil com foco na proteção de crianças e adolescentes, mas também na defesa de direitos humanos e na redução das vulnerabilidades. A atuação da gente com pessoas migrantes, ela se dá desde o início do maior fluxo migratório venezuelano no país, entrando maiormente ali por Manaus, Pacaraima, e o projeto Vento Puedes, que é o projeto que a gente criou esse selo, que a gente lança esse selo agora no mês de abril de 2023, ele vem desde 2019 atuando para a gente garantir integração, proteção e oportunidade para a população migrante e refugiada que ingressa no país diariamente. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma questão tanto para a André como para o padre Marcelo. Como é que o Brasil acolhe essas pessoas que vêm para cá como refugiadas, né? O nosso tratamento
dado essas pessoas, ele é um tratamento, digamos, positivo, ou ainda precisa evoluir muito para nós estarmos, digamos, no mesmo nível que outros países da Europa, por exemplo, aqueles que recebem bem, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muitos países na Europa que fecham as fronteiras e, inclusive, quando as pessoas atravessam o norte da África para entrar por via marítima, né, para entrar nas costas dos países da Europa, são barrados e muitas vezes morrem afogados. No Brasil, como é que é dado esse tratamento aos refugiados? Então, podemos dizer que o Brasil é reconhecido internacionalmente com as boas práticas de acolhida. Tanto a Lei de Refúgio de 1997, como a Lei de Migração de 2017, tem como foco a questão da acolhida humanitária. Então, todas as organizações, todo o governo, né, o Estado brasileiro, na questão das políticas de migração e de refúgio, as práticas que são construídas no dia a dia, são reconhecidas internacionalmente, né, como boas práticas, e principalmente por um critério que é fundamental, a não devolução da pessoa em situação de refúgio ou solicitante de refúgio ao seu país de origem, mas de acolher e poder integrar. Então, podemos dizer que o Brasil é modelo para o mundo todo na questão da acolhida. André, como é que tá, isso acontece também na região norte? Aí? A gente sabe que, por exemplo, no estado de Roraima, lá tem um fluxo muito grande de imigrantes da Venezuela, né? Via Pacaraima, o pessoal entra em Pacaraima, não fica em Pacaraima, porque Pacaraima é uma cidade muito pequena, digamos, eu já fui para lá, falta recursos, né? Ela está lá, só tem o posto da fronteira lá, e é muito mais um posto de comércio do que desenvolvimento de outras atividades, e o pessoal depois vai para a capital do estado, né, para Boa Vista. Como é que é a recepção dos refugiados na região norte do país? É verdade que o Brasil ele tem uma estrutura e a Operação Acolhida, que ela é liderada pelo Exército Brasileiro, juntamente com o governo federal e outras agências, né? Agências da ONU, organizações não governamentais, tem uma estrutura muito sólida, muito forte para garantir a assistência e o atendimento, o acolhimento dessa população migrante da forma mais adequada possível. No entanto, a gente tem muitos desafios, tanto pelo volume de pessoas que têm ingressado diariamente no país, desse grande volume, uma média hoje em dia de 800 mil pessoas por dia ingressam pelas fronteiras e chegam a Pacaraima. E aí, como você mesmo falou, é uma cidade que não tem muita estrutura, né? Uma cidade que já não tem estrutura para atender a própria população nativa. Com o aumento do ingresso de pessoas, isso termina colapsando todos os serviços, serviços de saúde, serviços de educação, além de haver, às vezes, uma grande resistência por parte da população brasileira. Então, temas como xenofobia, discriminação, são temas desafiantes, e aí as organizações atuam para diminuir, né, esse desconhecimento, para entender o cenário do processo de imigração e entender que essa população ela pode sim contribuir para a formação da cultura, da economia no país, e uma vez que eles estejam adequadamente integrados, eles podem trazer também contribuições para o país e para a cidade de maneira geral. Padre Deixa eu Marcelo, aproveitar um gancho, deixa eu pegar um gancho da Andréia. Né? O Brasil, existe uma distância entre uma política de acolhida e uma política de integração. Então, isso que a Andréia fala está nesse espaço. Né? O Brasil acolhe, porém, a pessoa, né, que é acolhida, ela vai estar numa localidade, vai estar num município, vai estar numa cidade, e muitas vezes não tem essa infraestrutura necessária de acolhimento. Né? Então, quando se fala muito de acolhida, a gente fala muito de municipalidade. Como é que os municípios, como é que as nossas cidades de pequeno, médio e grande porte se preparam para acolher o migrante ou o refugiado? Então, tem essa diferença muito grande. Né? Pensamos muito numa política acolhedora, na área da proteção do migrante e do refugiado, mas a política de integração passa por políticas públicas que ainda não se tornaram concretas. Acho que esse é o grande desafio. Muito importante essa diferença que você colocou, padre Marcelo. O Brasil acolhe, mas a integração ela depende de uma série de fatores. Uma delas também é a resistência da sociedade brasileira, o preconceito que ela tem em relação ao refugiado, não é isso?
Sim, você tem esse preconceito. A Andrea falou realmente dois eixos fundamentais, né, que a gente enfrenta no dia a dia: o racismo e o xenofobismo. Né? A sociedade brasileira, por mais que se diga que o brasileiro é acolhedor, mas quando vê o outro, né, que é diferente, de uma outra cultura, fala uma outra língua, tem uma reação muito negativa. Então, aí entra todo o papel da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, de conscientizar, de aproximar, de promover uma cultura do encontro, para que realmente as pessoas reconheçam neste migrante, nesta pessoa que vem de uma outra realidade, alguém que veio para esse país em busca de vida, de condições melhores para ele, para sua família. Né? Então, existe realmente esse grande desafio da sensibilização da nossa sociedade. Como construir uma integração desse refugiado, Andréia, para que ele se sinta acolhido? Quer dizer, o Brasil, a gente já sabe, aí vocês começaram a entrevista dizendo que ele é referência no mundo, né, para acolher. Agora, a integrar esse, né, além do preconceito. O padre Marcelo citou, e você mesmo, políticas públicas serão importantes, mas de que maneira nós podemos fazer a integração desse refugiado no nosso país? No estudo da Acnur, ele demonstra que a aprendizagem da língua portuguesa é um dos elementos principais para garantir o processo de integração. Então, aprender português é um fator fundamental. Aprender a língua nativa do país onde esse migrante ele se insere é um fator muito importante. Mas também a sensibilização das comunidades de acolhida, e aí como comunidade de acolhida a gente denomina, né, toda a população, então é a comunidade da escola, é a própria sociedade, né, o município que vai acolher esse migrante, são as empresas, e é por isso que a gente cria esse selo, porque isso ajuda a sensibilizar as empresas, a desmistificar, às vezes, conceitos equivocados de contratar migrante é difícil, de contratar migrante precisa de um processo mais burocrático. E isso, uma vez que esse migrante ele está inserido, ele está integrado, ele vai gerar renda, ele vai ser mais autônomo, ele vai ter a capacidade de fazer parte daquela sociedade sem depender exclusivamente de políticas públicas de assistência, mas ele vai estar integrado a uma sociedade e contribuir com ela também. Padre Marcelo, precisa tomar cuidado para que ele não seja explorado, né? O refugiado ele não seja integrado na nossa sociedade, não no subemprego, né? Tendo um trabalho digno e sendo respeitado nos seus direitos básicos. Né? Acho que isso quando a gente fala dessa sensibilização, existe um grande desconhecimento da população brasileira, de várias instâncias, né, sobre os direitos do migrante e do refugiado no Brasil. Então, acho que as organizações da sociedade civil fazem esse trabalho, né, de conscientizar e ajudar as pessoas a entenderem, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, que o migrante é um ser de direitos. Né? No Brasil, ele tem direito a tirar o CPF, a ter a sua carteira digital de trabalho, toda a lei trabalhista, o que garante direitos e benefícios ao trabalhador brasileiro, garante também, né, ao migrante e ao refugiado. Então, muitas vezes a empresa acha porque a pessoa está com um documento provisório de regularização migratória, né, que ela tem que ganhar menos, que não precisa de todos os direitos trabalhistas. Então, existem muitas vezes ações que as organizações têm que encaminhar, né, de denúncia de exploração de trabalho do migrante e do refugiado, né, porque acabam sendo vistos como um subgrupo, uma subcategoria, né, então tem que ganhar menos, não precisa ser registrado, não tem seus direitos, né? Então passa pelo trabalho tanto de conscientizar o migrante e o refugiado dos seus direitos no Brasil, como conscientizar, como a Andréia dizia, né, as empresas a ter essa boa prática realmente, né, de contratar, né, dentro das leis trabalhistas no Brasil e de perceber o quanto a interculturalidade é um ganho para a empresa. Várias pesquisas mostram, né, que a pessoa que vem de uma outra cultura, que traz uma outra experiência, enriquece o ambiente do trabalho. Então, há um desconhecimento, né, mas acho que faz parte do nosso trabalho de sociedade civil, né,
formar, orientar, né, a ajudar a sociedade a entender que o migrante é um ser de direitos. E esse desconhecimento produziu, né, esse caso clássico que nós temos aqui em São Paulo, na região central, ali no bairro do Bom Retiro, as costureiras sendo exploradas, né, durante muito tempo, né? Existem outros que você conhece, padre? Olha, eu moro no Belém, próximo do Brás, do Bom Retiro, né? Então a gente sabe muito das comunidades migrantes de bolivianos, peruanos, né? E aí são duas situações assim: tem essa exploração do trabalho, mas também o grande desafio de nos aproximarmos, porque algumas comunidades migrantes são muito fechadas. Então as pessoas passam anos e anos no Brasil e não são despertadas. Para conhecer os seus direitos. Então, você tem também esse desafio, né? Tem a exploração, aqueles que querem ganhar em cima dessas pessoas, mas existem comunidades muito fechadas que muitas vezes nós, enquanto organizações, não temos acesso. Então, a gente não consegue dizer, olha, são esses seus direitos, você tem que buscar, você tem que ir atrás, né? Nós estamos acompanhando, e acho que a Visão Mundial também acompanhou, nesses últimos meses, o GT de elaboração do plano da Política Nacional de Imigração, Refúgio e Apátrida, né? Todas as organizações foram chamadas para construir essa política nacional. E no grupo em que nós estávamos enquanto Caritas, a gente apontava muito essa questão do desafio, quando se fala da proteção dos direitos, um grande desafio a questão dos direitos trabalhistas. Que no nosso país ainda temos alguns problemas que são graves, mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A OMS pede proteção à saúde de refugiados e migrantes no mundo. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde divulgou um resumo técnico abordando as necessidades dos refugiados e migrantes. O texto propõe uma abordagem inclusiva para a cobertura universal de saúde, estabelecendo ações e recomendações de políticas para proteger e promover a saúde destes grupos. Atualmente, 1 em cada 8 pessoas em todo o mundo está se deslocando, seja de forma voluntária ou forçada. A OMS alerta que as condições em que viajam e se estabelecem no novo destino podem ter impactos profundos e duradouros na saúde física e mental e no bem-estar das pessoas em movimento, especialmente se não forem tratadas. A agência da ONU defende a cobertura universal de saúde, com serviços de saúde de qualidades a todos, os que podem ou não podem pagar. Mas diferenças culturais e linguísticas, barreiras financeiras, estigma, discriminação e preço alto, muitas vezes, dificultam que muitos refugiados e imigrantes em situações vulneráveis tenham acesso a serviços de saúde. O texto indica a urgência do progresso para alcançar metas e compromissos globais com a equidade na saúde para refugiados e imigrantes. A publicação também aborda as causas profundas por trás dos resultados de saúde ruins entre os refugiados e imigrantes, incluindo fatores críticos que não estão relacionados com o sistema, como educação, renda, emprego e condições de trabalho e redes de apoio social. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Muito bem. Andréia, e no caso do Brasil, como está a nossa situação? Está bem preocupante, sobretudo para mulheres, crianças, né? Nós temos visto um número elevado de mulheres gestantes sem nenhum tipo de pré-natal, né? E de um grande volume de crianças com quadro de desnutrição e de insegurança alimentar. Isso tem sido um fator de preocupação do número elevado de bebês natimortos ou de abortos que são gerados, né? E a falta de estrutura nessas cidades, que são cidades de recebimento de população migrante, né? De não ter uma estrutura adequada nem para a própria população. Então, com o volume aumentado e essas mulheres que chegam sem esse histórico de acompanhamento da gestação, isso agrava os riscos, né? Também um número muito grande. A gente recentemente fez uma ação de apoio às casas de acolhida
com o suporte, né, e com a orientação de um médico em relação à questão nutricional de crianças até 5 anos. E porque as mães também desnutridas não conseguem de amamentar as crianças pequenas, as crianças em fase de desenvolvimento da primeira infância sem alimentação adequada. Então, a Visão Mundial buscou a orientação da Casa Nutri para que a gente pudesse garantir uma assistência adequada de alimentação. Então, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do atendimento, sobretudo a mulheres gestantes, eu acho que esse é talvez um dos maiores agravantes, né, que a gente tem para o tema de saúde para a população migrante e refugiada no Brasil. Padre Marcelo, no caso de São Paulo, nós temos um trabalho ali no bairro, na região central, com o padre Paulo, né? Paulo Parisi, mas o número de refugiados é muito grande. São Paulo é a porta de entrada. Como está esse trabalho e o que é necessário para que ele seja ampliado? Então, acho que lembrar que as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre foram as cidades que atraíram muito a população migrante e refugiada. Hoje a gente vê, e com a questão da Operação Acolhida também, que as pequenas e médias cidades estão sendo buscadas também, né? Então, acho que dentro dessa conversa, acho que é importante dizer isso, né? Que o fluxo migratório não está indo tão direto às grandes cidades hoje, né? Existe realmente fluxo que estão se dirigindo para cidades menores, né, na busca de melhores condições de vida. Em São Paulo, nós temos uma grande rede de organizações que trabalham com migrantes e refugiados, né? E acho que mais do que como ampliar, porque assim, cada dia mais chegam desafios, né? E esses desafios a gente tenta responder junto na participação no Conselho Municipal do Migrante, no Conselho Estadual para Refugiado, buscando junto com o poder público algumas respostas. Pega um exemplo do ano passado, o fluxo afegão, que até hoje ainda gera para nós uma crise muito grande, principalmente uma crise aeroportuária, né? Que houve toda uma mobilização de um GT de Estado com secretarias estaduais, um GT nacional com ministérios, secretarias nacionais, para dar uma resposta a realidades específicas. Acho que isso que é importante, né? Não dá para a gente falar de migração e refúgio de uma maneira geral e única. Cada fluxo tem a sua especificidade. Quando a Andréa colocava a questão da saúde das mulheres, porque assim, com o fluxo venezuelano, o Brasil pela primeira vez acolheu mais mulheres migrantes do que homens. E sempre, né, sempre foi pensada a migração clássica, homens solteiros, como a questão de chegada de mulheres, chefes de família monoparental, grávidas com muitos filhos. Isso exigiu tanto das organizações da sociedade civil, como do próprio Estado brasileiro e dos municípios a repensar a sua prática. Então, eu diria assim, em São Paulo, mais assim, do que ampliar, a gente vem fortalecendo a rede, né? O quanto é importante essa partilha das experiências, dos desafios que a rede de imigração e refúgio, não só em São Paulo, mas no Brasil, vem enfrentando também, para dar respostas a estas especificidades. Então, por exemplo, quando você falava na questão anterior da saúde, que bom que no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que aí você garante esse atendimento universal para o migrante e para o refugiado, ou seja, o que nós brasileiros temos de direito, o migrante e o refugiado também tem. Só que a gente passa por várias dificuldades, por exemplo, né? As equipes são equipes que não falam outro idioma além do português, né? Nós tivemos situações de mulheres afegãs que estavam grávidas, que, né, na questão de ser acompanhada, e aí então a mulher afegã, pela questão da cultura que tem, só quer ser atendida por uma médica mulher, e nem sempre se tem uma médica mulher no posto, né, na UBS, na UPA, né? Então existe esse despreparo. Então, acho que são esses desafios, né? Como crescer, a gente vai percebendo as lacunas que se tem dos atendimentos, dentro dos serviços, e tentar dar uma resposta a esses desafios. Hoje, por exemplo, né, já que o migrante refugiado tem direito a todos os acessos dos serviços, né, no Brasil, serviços públicos, precisamos capacitar as equipes dos serviços públicos para atender bem,
para saber conversar, dialogar. Eu lembro sempre uma história, eu tenho um amigo que é médico obstetra, e um dia ele me ligou e falou assim, você não sabe o que aconteceu, eu tive que fazer um parto de uma haitiana. Eu falei, como é que foi a conversa? Foi pelo Google Tradutor, porque ela não falava nada. Então você imagina um médico no Google Tradutor, a mulher no momento do parto, era só no francês e tentando dialogar. Então, o desafio que a gente tem. Acho que a rede cresce quando a gente percebe os desafios, as lacunas, e vamos buscando respostas. Traz novas informações e é uma nova maneira de se relacionar com o refugiado, é construir políticas públicas que se adequem, né? Que dê essa resposta para que ele possa ter uma vida digna no nosso país. Franklin, agora nós vamos com a participação dos nossos seguidores. É verdade. Nosso programa aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos umas enquetes, mas essa semana aqui nós estamos inovando. As enquetes vão voltar, mas nós estamos fazendo uma inovação. Nós vamos trabalhar com questões que foram enviadas por quem nos segue nas redes sociais. E eu tenho duas questões aqui. A primeira eu vou fazer para a Andréa. O Caio, nosso seguidor, enviou a seguinte questão. O Brasil recebe mais refugiados de qual país, né? Não sei, eu acho que talvez a região tenha um determinado país, né, que recebe mais, mas, enfim, com a sua experiência, com as suas informações, André, como é que você responderia essa questão do Caio? Qual o país que mais envia refugiados, imigrantes aqui para o Brasil? Não vou ter essa informação precisa, mas eu acredito que os migrantes venezuelanos hoje eles são a maior parcela, talvez, de imigrantes e refugiados que chegam ao país, com esse volume, né, com esse aumento do fluxo migratório venezuelano desde 2018. Então, já são mais de 435 mil migrantes que ingressaram no país desde 2018. Isso é um dado da plataforma Rei4V, e isso indica que a gente, tanto pela natureza do país, né, de ser um país que acolhe, um país que dá oportunidades, mas que, ao mesmo tempo, a gente reforça. São pessoas que encontram ainda alguns desafios de integração, de estarem incluídos, de fato, integrados de uma forma respeitosa, né, não discriminatória, nas cidades do Brasil. Lógico, uma entrada mais forte nas cidades fronteiriças, mas existe uma estratégia de interiorização, que é justamente dessas pessoas que chegam nas cidades de entrada e são encaminhadas às cidades de acolhida, muito forte, no sul e sudeste do país, onde a gente tem mais oportunidade, inclusive, de empregabilidade, de estrutura para receber essas pessoas. Receber essas pessoas, perfeito. E a outra questão que foi enviada pela seguidora Valentina, a pergunta que vai para o padre Marcelo, que, de uma certa forma, acho que no nosso programa alguns itens já foram respondidos, mas, né, para responder para a Valentina, a gente pode dar uma retomada. O Brasil tem um protocolo para receber refugiados, padre Marcelo? Deixa eu pegar uma carona na pergunta da Valentina. Se tem um protocolo? Tem. E o que precisa ser mudado para atender melhor o refugiado? Exatamente. Então, nos últimos anos, há um grande esforço, né, do Estado brasileiro, principalmente o Ministério da Justiça, que dentro do Ministério da Justiça que nós temos o Departamento Nacional de Imigração, Comitê Nacional para Refugiados, de buscar instrumentos que ajude a questão realmente da pessoa que chega, que pede documentação, que solicita refúgio, né? Nós temos o chamado Sisconari, que é o sistema do Comitê Nacional para Refugiados, onde a pessoa faz online o seu pedido de refúgio e ela pode acompanhar o seu pedido de refúgio, né? O que pode ser feito, que passo que está, em que momento que está. Então, há todo um esforço, né, de modernizar os protocolos, né, para que a pessoa possa ter uma resposta mais imediata. Porém, historicamente, a gente tem um passivo muito grande, né, ainda de casos que não foram analisados e que a atual Secretaria Nacional de Justiça, que coordena o Comitê Nacional para Refugiados, vem fazendo toda uma força-tarefa para esse passivo, essa lista de espera, possa ser acelerada para que a pessoa realmente consiga ter o seu reconhecimento, né, ou buscar uma outra via de regularização migratória.
Acho que é interessante, né, nessa pergunta que é feita, né, que o Joel fez, né, quando a gente fala dos venezuelanos, porque existe no Brasil algumas nacionalidades que são acolhidas por visto humanitário, que é a questão da Venezuela, questão da Síria, questão do Afeganistão, né? E esses países, né, e o Haiti também, um visto humanitário. A pessoa, quando chega ao Brasil, ela pode fazer uma escolha. Ou ela vai se regularizar, vai fazer um pedido ou de solicitante de refúgio, como solicitante de refúgio, ou como um pedido de regularização migratória, ou provisória e depois permanente. Então, às vezes, quando a gente fala, né, a Andrea falava dos dados, né, da Venezuela, olha, foram mais de 400 mil venezuelanos que entraram, mas nem todos pediram refúgio, eles pediram outras vias regularização migratória, né? Então, acho que o governo vem acelerando isso, com essa preocupação. O que a gente coloca que às vezes é uma certa dificuldade, que esses instrumentos que o governo produz nem sempre estão em todas as línguas, né? Então a pessoa chega, eu tenho que preencher lá um formulário eletrônico que inicialmente só estava em português, eu não falo português, né? Ou depois só estava no inglês, eu não falo no inglês. Ou estava no francês, eu não falo francês. Então, como pensar? E aí é uma grande dificuldade você pensar um instrumento, né, que atenda a diversidade de línguas. Só para termos uma ideia, quando perguntava da questão do número de solicitantes de refúgio, o Brasil tem aí um número, né, grande de imigrantes refugiados, mas de 117 nacionalidades. Então, é quase impossível você ter um instrumento único e vários instrumentos também, né? Então, às vezes, você tem um grupo pequeno de uma certa nacionalidade, mas aí isso é avanço. Acho que vem se procurando realmente que os processos não sejam demorados. Porque um processo de regularização migratória, quando você não tem uma resposta, isso, vamos dizer assim, faz com que a pessoa fique angustiada e a vida para. Porque eu preciso daquele documento, eu preciso me situar, qual é a minha situação dentro do país para eu dar orientação para a minha vida. Muito bem, Padre Marcelo, acho que o senhor deu uma boa explicação de como é que são feitos esses protocolos e como é que é o funcionamento, né, desse cadastro dos refugiados e dos imigrantes que vêm aqui para o Brasil. E se você que nos acompanha no nosso programa quer participar mandando perguntas, fique atento à caixinha de perguntas do Instagram, @Observatório Trisetor. Faça como quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. No facebook.com/Observatório Trisetor, youtube.com/Observatório Trisetor. O 3 sempre em numeral. Joel. Em abril, a Visão Mundial lançou o selo Empresa Amiga do Imigrante, para certificar empresas que contratam pessoas migrantes e refugiadas. André, abriu recentemente, né? Não dá para a gente fazer uma avaliação, mas já se percebe qual o estado, né, de entrada que deu uma resposta melhor. A gente sabe que nós vivemos uma pandemia, o Brasil, as empresas passaram por dificuldades econômicas, mas já é possível ver resposta nesse selo da Empresa Amiga? A Visão Mundial, embora lançou o selo agora em abril, já vem trabalhando com esse processo de sensibilização, né, de empresas desde 2019. O projeto Vento Puedes, ele inicia em 2019 com essa intencionalidade de trabalhar a preparação desse imigrante para o mercado de trabalho brasileiro, então com cursos de português, cursos profissionalizantes, também essa preparação de entender os direitos trabalhistas no Brasil, a emissão da CTPS digital, preparar um currículo, estar preparado para uma entrevista de trabalho. Então, quando uma empresa, né, contrata um beneficiário do projeto Vento Puedes, assim como outras organizações do terceiro setor também trazem algumas iniciativas, projetos, né, dessa preparação do migrante, ela vai ter o benefício de ter um profissional que está sendo preparado para estar inserido nesse mercado, mas ela também vai ter essa assistência da organização para compreender como é o processo de contratação, que os direitos dessa pessoa migrante, eles são os mesmos direitos de qualquer pessoa brasileira que ingressa no mercado formal de trabalho, né? E a gente também faz um caminho de preparar essas pessoas para o empreendimento.
contexto de desemprego no Brasil, e ele se agrava, já estava ruim, se agrava na pandemia, né? E a gente vem tendo uma adesão forte de alguns tipos de empresa, mais fortemente, por exemplo, os frigoríficos, eles têm sido as empresas que mais contratam população migrante, então existem muitos processos de interiorização com vaga de emprego sinalizada, significa que uma empresa busca a operação acolhida, busca as organizações que atuam na operação acolhida para contratar. Mas outras pequenas empresas também têm aderido, né? Entendem essa importância, e eu acredito que com o selo a gente incentiva, né, essas pessoas a fazerem parte de um movimento que reconhece, né, a importância da integração, da inclusão da população migrante numa estrutura de mercado de trabalho formal, com seus direitos garantidos e garantindo que essas pessoas também elas têm condições para trabalhar. Eu acho que o maior desafio fica a contratação de mulheres. As mulheres ainda são as que têm maior dificuldade de serem interiorizadas e de estarem inseridas no mundo do trabalho, porque não tem escola para as crianças, não tem creche para as crianças, elas têm dificuldade de ter os benefícios de assistência nessa transição da saída de uma cidade de chegada para uma cidade de interiorização, de destino, né? Então, acho que o maior desafio tem sido a empregabilidade, sobretudo de mulheres. Homens solteiros, eles têm uma vantagem muito grande para acessar emprego, gerar renda. As mulheres ainda são as que têm um grau de vulnerabilidade mais elevado. André, além dos frigoríficos, quais as empresas que mais contratam refugiados no país? Olha, a empresa de telemarketing, ela tem sido também um grande caminho, né, de contratação, supermercados, operadores de caixa, depende muito da formação desse beneficiário. É difícil que eles estejam inseridos em empregos que requerem um diploma, porque o processo também de validação do diploma, e muitas pessoas, sobretudo na primeira chegada, nos primeiros grupos, eles chegavam com um nível de qualificação alto, né? Eles tinham formação, pessoas com graduação, pós-graduação, mas se submetendo a subemprego. Por quê? Porque o processo de revalidação de diploma é muito difícil, caro e complexo. Então, termina que as pessoas vão trabalhar como operador de caixa em supermercado, de caixa de estacionamento. Por quê? Porque ela não tem outra condição de comprovar a formação dela. Então, a gente tem trabalhado também na sensibilização das universidades. Algumas universidades têm iniciado esse processo de facilitação da revalidação de diploma, porque algumas empresas ofertam vagas, mas elas não estão. Não é nem que elas não têm qualificação, mas elas não têm a comprovação da qualificação para poder acessar esses empregos que tenham uma qualificação, inclusive uma remuneração mais elevada. E aí tem que aceitar o subemprego, né? Agora, Frank, verdade. nós vamos com a participação especial do programa. Todo programa nosso, nós trazemos um entrevistado que tem uma participação especial, trazendo sempre uma informação importante, Frank. É verdade, Joel. Agora nós vamos receber o João Paulo Vergueiro, que é diretor da organização Giving Tuesday para a América Latina e Caribe. Boa tarde, João Paulo. Tudo bem com você? Oi, Franklin. Oi, Joel. Boa tarde para todo mundo. Tudo Boa tarde. ótimo aqui comigo. E vocês? Prazer em receber você. João Paulo, qual que é a importância da doação para o terceiro setor? Franklin, a doação é o ato mais humano que a gente pode ter para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente doa nosso tempo, quando a gente doa nosso dinheiro, nosso conhecimento, a gente está abrindo mão de algo que temos em benefício de terceiros para fazer um mundo melhor. Então, para o terceiro setor, a doação é o recurso mais desejado, é o recurso que mais a gente busca e que mais que a gente promove nas pessoas. Não tem como não dizer isso. A doação é o principal recurso para financiar e para fazer a diferença no terceiro setor. Sobretudo das pequenas e médias organizações que dependem muito da doação para continuar o seu trabalho. João, sabemos que você está falando direto de Portugal. A gente sabe que a doação no país cresceu bastante. Não nos moldes da Europa, né, mas já cresceu. O que é necessário nesta etapa para que o terceiro setor consiga
né? Sensibilizar boa parte da população, que, aliás, foi sensibilizada durante a pandemia. Ela doou mais, né? Reconhecendo que o Brasil é um país desigual. Mas e agora, no day after da pandemia? O que é necessário? O que a gente precisa, Joel? São pelo menos duas coisas. Primeiro, da parte das organizações, da parte do terceiro setor, é pedir, é se comunicar com as pessoas, é fazer o trabalho de lembrar as pessoas da importância de doar. A gente estava aqui com a Visão Mundial, que é uma organização muito boa, fantástica, nesse processo de pedir para as pessoas doarem para a causa, doarem para contribuir. As organizações têm que o tempo inteiro se comunicar, falar da doação e chamar as pessoas à ação, chamar as pessoas para que sejam generosas, para que doem, porque se as organizações não pedem, as pessoas não vão doar, elas não sabem quem pode doar. E a segunda coisa importante que a gente tem que fazer é o que vocês estão fazendo aqui, sempre falar da doação, sempre trazer a importância da doação para as pessoas. Quando a gente fala da doação nas TVs, nas rádios, nos jornais, nas novelas, nas séries, quando a gente normaliza o ato de doar, as pessoas se acostumam com ele e as pessoas se tornam doadoras e isso passa a ser um hábito, algo da cultura da vida delas. Então, passando a pandemia, que a gente teve de fato, como você trouxe bem, 7 bilhões de reais que foram doados, um valor gigantesco, maravilhoso, tamanho da solidariedade brasileira para combater os efeitos da Covid, agora a gente tem que continuar falando da doação e pedindo a doação para as pessoas. Muito bem, para fechar nossa entrevista, você, como disse, falando aí direto de Portugal, João, como sensibilizar o cidadão comum que já está sofrendo, né, as consequências de uma crise econômica no país? Como o cidadão comum pode ser sensibilizado no momento difícil que o país passa? Com reconhecimento, Joel, com pertencimento, porque o problema, a dificuldade que a gente passa que a pessoa que está na nossa frente, ela também é nossa. Nós somos todos, convivemos todos na mesma sociedade, na mesma realidade, na mesma comunidade. Quando a gente se coloca na posição do outro, mesmo o pouco que a gente compartilha, faz diferença, porque essa é uma mensagem importante. E você falou bem, eu estou aqui em Portugal, eu vejo isso aqui, eu estou numa reunião de movimentos do Dia de Doar no mundo, mais de 90 países promovendo a doação, promovendo a solidariedade. E geralmente, mesmo o pouco que a gente compartilha, faz a diferença para quem recebe. Ninguém precisa ser rico, bilionário, bilionária para fazer a diferença. É entender que a importância do pouco que a gente divide é muito para quem recebe. Qual é a novidade? Rapidamente, João, para a gente fechar nossa entrevista, que você traz para o Brasil de novidades a respeito da doação? O mundo se torna cada vez mais generoso. Esse ano, o Dia de Doar é dia 28 de novembro, e o Brasil e a América Latina se unem nesse esforço da gente ter uma sociedade mais fraterna, mais generosa para todo mundo. Não tem grande novidade não, Joel, só que a mensagem da doação e da generosidade cresce cada vez mais. Obrigado, João, pela entrevista. Um grande abraço e parabéns pelo teu trabalho. Até uma próxima oportunidade. Esse Obrigado, foi um João abraço Paulo para todo mundo. Nogueira, falando direto de Portugal. Obrigado, João. Um grande abraço. Franklin Valverde. Vamos lá, você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal, que é observatório3setor.org.br. Mas não se esqueça, o 3 é sempre em numeral. E, Joel, eu quero aproveitar também, já emendando aqui, o destaque da matéria do Observatório. Perfeito, né? Frank. Vamos lá. Vamos lá. Causas emergenciais receberam 4 milhões de doações no primeiro trimestre de 2023. Isso é bastante importante, é uma matéria que nós temos aí no nosso portal. Convido a todos e a todas para essa leitura. Todas as doações foram direcionadas para itens essenciais como colchões, água potável, kit de higiene pessoal, alimentos e outros itens essenciais para a subsistência das vítimas das enchentes que impactaram todo o país no começo deste ano, Joel. Foi bastante terrível, até no nosso litoral aqui, São Sebastião, foi bastante atingido
por essas chuvas, né? O observatório acompanhou a rede de ação humanitária que foi formada pela sociedade civil em apoio a essas populações que foram vítimas das enchentes no litoral norte de São Paulo. Lembrando que a matéria completa está no nosso portal observatório3setor.org.br e, como eu sempre digo, o 3 em numeral, Joel. Muito bem, Frank. Vamos repercutir essa matéria do observatório com os nossos convidados. Eu começo com você, Andréa. A gente sabe que falamos durante o programa sobre políticas públicas, a necessidade, o padre Marcelo colocou os novos aspectos importantes de que ela tem que ser mudada, se adequar às novas realidades, que são 117 nacionalidades, né, que nós recebemos aqui no nosso país. Agora, o que de mais importante a gente precisaria nesse momento, né? O João Paulo, lá de Portugal, destacou o trabalho que vocês realizam, né, já há algum tempo em relação ao refugiado. Mas volto a tocar nesse aspecto importante da sensibilização da sociedade a respeito do trabalho que é realizado por vocês no terceiro setor, de como ela deve ser feita e o que é necessário, né? Que engajamento seria necessário. O João falou da importância, né, de doar, né, do cidadão comum, da doação. O que mais importante você gostaria de destacar a respeito dessa sensibilização em relação à sociedade? Não só na quebra de preconceito, mas em relação à doação mesmo e de tratar o refugiado, o imigrante, como um cidadão de direitos. Eu acho que a gente precisa garantir mais transparência e relacionamento com quem doa, sabe? Garantir que essas pessoas, elas entendem o trabalho que as organizações desenvolvem, o quanto isso contribui para a melhoria, para a transformação de vidas e o quanto isso contribui para a superação de desafios, de vulnerabilidade que as pessoas enfrentam no dia a dia. A gente tem uma equipe que atua diariamente, né, em contato com os nossos doadores, e recentemente a gente teve um relato de um doador que entrou em contato conosco. Ele é um catador de recicláveis, e ele já contribui mensalmente para que uma criança participe das atividades da Visão Mundial. E ele ligou para dizer assim, olha, eu já dou, mas eu queria adicionar mais uma criança. Eu queria contribuir para mais uma criança, porque eu estou conseguindo produzir mais, eu estou conseguindo gerar mais renda e eu quero aumentar a minha contribuição. E esse tipo de relato, né, que a gente recebe, que a gente vê que não precisa, né? Como o João falou, assim, não precisa que você tenha uma renda milionária para você contribuir e fazer uma diferença na vida das crianças, dos adolescentes, das pessoas vulneráveis no país. Uma pessoa com desafios, né, com desafios próprios, né, de gerar renda para